Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13, diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. A Bíblia, ela começa, principalmente nos evangelhos, com a expectativa da chegada de Jesus. E o homem que anunciou Jesus no deserto era João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Esse não era o único adjetivo dele, não. Ele era um amigo de Jesus. O primeiro contato que João Batista teve com Jesus foi ainda no ventre. A Bíblia vai dizer que Maria vai com Jesus na barriga, na casa de Isabel, que está esperando João Batista já com 6 meses de gestação. E a Bíblia diz que quando Maria saúda Isabel, o neném que está dentro do ventre de Isabel salta de alegria. Uau! Ali nasceu uma amizade, um amigo. João Batista é um amigo, é aquele que está na beira do rio dizendo: olha, eis que vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tem o direito de atar as alparcas. Ou seja, ele sabe quem é, mas ele é um amigo de Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce sobre, e João Batista é aquele que tem um privilégio de batizar Jesus. Porém acontece uma coisa: João Batista é perseguido e Herodes assassina ele. João Batista é morto, e a notícia da morte de João Batista chega para Jesus. E aí você para pensar o seguinte: Jesus é Jesus, é Deus, é homem, mas é Deus. A questão é como que Jesus reage a um impacto como esse. Como que você reage a um impacto de dor? Como que você reage a uma perda? Tem gente que não reage. Tem gente que não consegue reagir. Tem gente que não reagiu até hoje. Está cheio de gente que ainda não sepultou os seus mortos, que ainda não sepultou as suas perdas, que ainda está armazenando tudo no seu coração, que ainda está aqui sufocando, tirando as noites de sono, maltratando durante o dia, o tornando mal amado. A missão foi bloqueada porque as dores são maiores do que as perspectivas de viver e ser feliz. O impacto dessa mensagem para Jesus é muito grande. E pela primeira vez na Bíblia, Jesus pede para ficar sozinho. Sabe o que é engraçado? Jesus pediu para que ninguém tivesse com ele pela primeira vez. Sabe o que Jesus queria fazer? Se resolver. Jesus queria sarar-se. Jesus queria sepultar a sua dor, porque havia multidões o esperando. Eu quero dizer para você que enquanto você não sepulta suas dores, há gente gemendo de dor, porque a expectativa de socorro virá através das suas mãos. Enquanto você não se sara, é impossível ser ferramenta de cura para alguém. É impossível estender as mãos para alguém, porque quem precisa de ajuda é você. Então permita-se ser sarado, permita-se ser curado, permita-se que essa dor desapareça. Não vai tirar a memória do seu coração, mas a dor precisa ser sepultada. E se precisar de um tempo de pausa, pare. Mas pare de correr fingindo que está tudo bem. Pare de trabalhar fingindo que está tudo bem. Pare de agir que está tudo bem, como se tivesse tudo bem, porque não está. E se não está tudo bem, não adianta fingir, não adianta disfarçar, porque a nossa vida gera um reflexo daquilo que está sufocado dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você, Jesus foi para o meio do mar. Eu fico imaginando a cena, o nosso amado remando sozinho dentro do barco, a lágrima correndo, e os discípulos todos sem entender e saber o que viria após. Só que no meio dessa história, a multidão sabe que Jesus está na área. Então todo mundo por terra começa a seguir os passos da direção de Jesus. Mas Jesus
não está curando ninguém agora. Jesus não está dando nenhum sermão, Jesus não está pregando, Jesus não está demonstrando amor, salvação, não. Jesus está demonstrando humanidade. Jesus está ensinando eu e você. Está doendo? Para. Está machucado? Para. Permita-se tratar. Está doendo? Para. Não está tudo bem? Para de fingir. Para de dizer que está tudo bem para os outros. Para de sorrir. Porque o sorriso está amarelo e todo mundo está percebendo. É melhor chorar agora, durante um dia, e rir depois a vida inteira, do que viver a vida inteira rindo de maneira falsa e chorando nas madrugadas e não ter sono suficiente para fechar os olhos e ter paz. Para. Algumas semanas atrás eu cheguei em casa e tinha um balão escrito New Baby's Coming. Um novo bebê está vindo. E foi uma alegria gigantesca. Foi uma festa gigantesca. Mas passou alguns dias e a minha esposa percebeu que algo não estava normal. Não tinha mais bebê. Se tratava de uma gravidez ectópica, estava nas trompas e não progrediu. Eu tinha falado para todo mundo já. A gente estava feliz demais. Eu tenho que aprender com Jesus. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu vou te falar o porquê. Porque tem uma multidão me esperando do outro lado, esperando pão, alimento, cura, vinho. E se eu não tiver bem, se eu não tiver curado, é impossível eu vender algo que eu não acredito. É impossível falar algo que não é a minha realidade. Não dá para fingir a vida inteira. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar estar recluso para resolver-se, senão a vida não segue. E eu me escondi. A minha esposa se escondeu e nós oramos juntos. E há alguns dias atrás eu recebi uma mensagem da minha esposa. Eu estava viajando e aquele balão que estava escrito New Baby's Coming, a minha esposa tirou o baby e ficou New is Coming, que significa o novo está vindo. Sabe o que é isso? Enquanto você não sepulta suas dores, não tem nada novo. É simplesmente as mesmas coisas, a mesma dor, a mesma ferida. Mas quando você sepulta a dor, o novo de Deus surge sobre você. Deixa eu dizer, vocês fazem parte do novo de Deus sobre a nossa história. Isso não apaga uma memória, mas me faz entender que se eu não sepulto lá, eu estaria morto aqui. Jesus foi para o meio do mar, ficou à parte, escondido. Se chorou, a gente não sabe, mas eu, porque conheço Jesus, eu creio que chorou. Chorou com Lázaro, quanto mais não chorou com João Batista. Mas Jesus tem uma missão. A missão dele era nós, era a gente. Tinha muito mais para fazer. Se ele não se resolve, a gente não estava resolvido hoje. A Bíblia diz que no versículo posterior, Jesus está voltando. Jesus está tão bem resolvido que a Bíblia diz que todo mundo que estava doente foi curado. Tem alguém feliz com isso que pode dar um pequeno glória a Deus, por gentileza? A Bíblia diz que Jesus está tão bem resolvido, Jesus está tão bem sarado, tão bem consigo mesmo, sabendo que a missão continua, que todo mundo que estava doente foi sarado. A manifestação dele se prolongou durante o dia e de repente sentiu-se falta de comida. Ele está tão bem resolvido que multiplicou pão e peixe e todo mundo comeu. E esse é chamado do milagre da multiplicação, aonde Jesus alimentou uma multidão. Ele pegou o pouco que alguém tinha e transformou em muito. Mas só aconteceu isso porque as dores ficaram no lugar certo, sepultadas no meio do mar.
aonde ninguém viu, aonde ninguém soube o que aconteceu. Mas o resultado da praia me deixa saber. Vai tudo bem. 를 요리합니다. 조교님, 평범하다는 건 정말 축복이에요. 이의. 그녀가 내 옆에 앉았을 때 그녀의 눈은 내가 입고 있는 잠옷에 머물렀다. 슈퍼모델도 취향이 좋군요. 빅토리아 시크릿의 여름 한정 모델이죠. 지난번에 사고 싶었는데 시간이 없어서 못 샀어요. 다음날 그 식사부터 아내는 바로 나를 안아주고 달래주었다. 아내, 나는 크림소스에 우동을 곁들인 반텟이 땡겼다. 나는 요리를 너무 많이 한다. 가끔 좀 가져다 드릴 수 있어요. 알았죠? 나는 그의 큰 개 모습을 참을 수 없었다. 그가 내 성기에 들어왔을 때 내 마음은 즉시 부드러워졌습니다. 어떻게 거절할 수 있죠? 그 이후로 매일 설거지를 바꿔 애프터눈 티를 만들고 오늘까지 택시를 타고 20분 넘게 그의 연구실까지 갔습니다. 병원으로 돌아와서 일을 그만두었습니다. 내 머릿속의 모든 이질적인 조각들이 갑자기 완전히 하나로 합쳐졌습니다. 나는 갑자기 의자에서 일어났다. 그리고 서둘러 병원으로 가서 수술을 받았지만 내 심장의 가시는 점점 더 깊숙이 찔렸습니다. 퇴근할 때까지 기다리던 나는 곧바로 차의 방향을 바꾸고 곧바로 부사학교로 달려갔다. 그 여행 동안 내 머리는 완전히 통제 불능 상태였습니다. 부사의 추억에는 달콤함, 고통, 행복, 상처, 동시에 혼란스러운, 참을 수 없는 것이 포함됩니다. 그래서 연구실 문을 밀어 열고 눈앞의 광경을 봤을 때 마치 누군가가 정지 버튼을 눌렀던 것처럼 온몸이 잔인하게 반으로 찢겨져 나간 것 같았습니다. 톰, 당신은 그의 사무실 의자에 앉아 눈이 멀 정도로 눈에 띄는 작은 파란색 피스타치오 크림팬 상자를 손에 들고 있습니다. 부지기는 그녀 뒤에 서서 약간 몸을 굽혔습니다. 그 각도, 그 집중된 시선을 보니 너무 익숙해요. 집에 있을 때마다 나에게 흥미로운 지식을 설명해 주느라 신이 난 표정이다. 당신은 부드럽고 감미로운 목소리로 말합니다. 제가 직접 이 매장을 선택했는데 한 작품도 시도해보지 않았어요. 그렇게 말한 그녀는 방금 먹은 인형을 사용했고 케이크 한 숟가락,